Olá, meus gatinhos e minhas gatinhas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Ciência Rústica. Nessa aula a gente vai falar sobre gases, né? As variáveis de um gás, que são pressão, volume e temperatura. Vamos entender o que são essas variáveis e como elas estão relacionadas, né? Como que uma altera a outra, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like que isso vai nos ajudar a continuar produzindo material de qualidade para vocês, beleza? Sem mais enrolações, vamos lá. Para que a gente entenda o estudo dos gases, a gente precisa entender o conceito de gás perfeito, tá? O gás perfeito ou gás ideal, ele vai seguir algumas regras, alguns comportamentos. E aí a gente tem que aprender a diferenciar o gás real de um gás ideal, né? Ou gás perfeito. O gás perfeito ou gás ideal, ele vai seguir aí a teoria cinética dos gases. São algumas condições, né? Algumas condições para os gases ser considerado como um gás perfeito ou ideal. Ele existe na prática? Não. Mas a partir, né, se a gente entende o comportamento, como que um gás perfeito, como que um gás real se comporta, a gente tem uma boa noção dos gases reais. A gente pode fazer um comparativo seguinte. Você talvez fale assim, para mim, a namorada perfeita ou o namorado perfeito, ele tem que ter. Aí você coloca lá algumas condições. Você vai encontrar essa pessoa perfeita? Provavelmente não. Mas você vai escolher uma que se adeque, né? Chegue mais próximo disso. Então é mais ou menos essa ideia. O gás perfeito ou ideal, ele é teórico, né? Mas a partir desse conceito teórico a gente consegue então entender o comportamento dos outros gases reais. Beleza. O que a teoria cinética dos gases fala? Bom, o gás ele é formado por moléculas e essas moléculas elas se encontram em movimento desordenado e permanente. Então, cada molécula ali do gás ela está se movimentando de maneira aleatória e permanentemente. Estão o tempo todo se movimentando, ocupando todo o recipiente. E esse movimento ele é completamente aleatório. Bom, as moléculas elas são infinitamente pequenas. Quando você pensa em todo o volume que o gás está ocupando e pensa também no volume ocupado pelas moléculas, por uma molécula, isso é muito pequeno, infinitamente pequeno. A maior parte ali é espaço vazio. Ele ocupa todo o recipiente, mas as moléculas são pequenininhas, né? A maior parte ali é espaço vazio. Todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas. Então você pensa ali um monte de moléculas se movimentando aleatoriamente, permanentemente. Vai haver colisões entre uma molécula e outra e colisões entre a molécula e as paredes do recipiente. Essas colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, elas não perdem energia. Então, a quantidade de energia dessa molécula e dessa molécula, quando elas se chocam, né, vai ser perfeitamente elástica. Elas vão mudar de direção, mantendo aí, conservando toda a energia do sistema. Beleza? Então, se um gás seguir todas essas condições, ele é considerado um gás perfeito, né? De acordo aí com a teoria cinética dos gases. Beleza, pessoal? Aí agora a gente vai ver aí então entender o que significa cada uma dessas variáveis do gás. Definições das variáveis. A gente tem pressão, volume e temperatura, as três variáveis de um gás. Pressão, volume e temperatura. Se fosse para você explicar cada uma delas, o que significa, o que é a pressão, o que é o volume, o que é a temperatura, é o que a gente vai ver aqui agora. Bom, lembra que a gente falou que as moléculas dos gases estão em constante movimento e que elas se chocam tanto umas com as outras quanto com as paredes do recipiente ali que esse gás está contido? Então, a pressão ela é a força que essas moléculas, que essas partículas exercem contra as paredes do recipiente que contém esse gás. Então, pensa aí no botijão aí da sua cozinha, né? Tem gás ali preso ali dentro dele. As moléculas estão ali se movimentando aleatoriamente
estão o tempo todo se chocando contra a parede daquele recipiente. Essa força é exercida por essas partículas ali na parede do recipiente, que é então a pressão. A fórmula no qual a gente calcula, né, pressão de modo geral é força sobre área. Então você pensa a área toda ali do recipiente, a força que as partículas exercem nessa área é a pressão do gás. Beleza, pessoal? Então, entendemos aí bem o que é a pressão e volume. Volume é tranquilo, né? Volume é tranquilo. Volume é o espaço que o gás ocupa. Então, todo aquele espaço que o gás tem à sua disposição, seja menor, seja maior, o espaço que ele tem à disposição é o volume que ele ocupa. E os gases, pessoal, é interessante que ele sempre vai ocupar todo o volume do recipiente. Então, se o recipiente ele tem 2 litros, eu tenho 2 litros de gás. Se eu pego essa mesma quantidade de gás e passo para um recipiente de 10 litros, ele vai ocupar todo aqueles 10 litros. Então, o gás ele vai ocupar todo o espaço. Quando você esquece ali a boca do fogão aberta, sem fogo, você está lá na sala, você sente o cheiro do gás, você sabe que o gás está escapando. Por quê? Porque o gás ele ocupa todo o espaço que tiver à disposição ali para ele. Quando aquele aluno lá no canto da sala solta aquela bufa lá na frente, alguém vai sentir. Por quê? Porque o espaço que tem para o gás ocupar, ele vai ocupar. Entendemos bem aí o que é volume? Fique à vontade, pessoal, para pausar as videoaulas, voltar aí, né, os conteúdos que você não tiver conseguindo, as partes aí que você não tiver conseguindo pegar bem. E por último, temperatura. O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das partículas. Lembra novamente lá da teoria cinética que as partículas estão em constante movimentação? Bom, a intensidade dessa movimentação determina a temperatura. Se elas estão se movimentando mais rapidamente, elas têm uma maior temperatura quando comparadas àquelas que estão se movimentando mais lentamente. Beleza? Aumentou a temperatura, aumenta a movimentação das partículas, reduziu a temperatura, eu reduzo a movimentação das partículas. Bom, agora que a gente entendeu cada uma das 3 variáveis de um gás, vamos ver como que elas estão relacionadas? Por exemplo, se eu altero a temperatura, como que isso influencia a pressão e o volume? Se eu diminuo o volume ou a pressão, como que isso altera um ao outro? Vamos analisar aqui agora. Primeiro vamos ver aqui então a relação entre a pressão e o volume. Eles são inversamente proporcionais. O que significa isso? Que na mesma proporção que eu aumento um, eu reduzo o outro. Inversamente proporcional. Observem essa imagem aqui, ó. Eu tenho que o volume ocupado por esse gás aqui nessa primeira situação é 2 litros e a pressão está marcando aqui 1 atmosfera, 1 atm. Lembrando que a pressão é a força que essas partículas exercem aqui nas paredes do recipiente. Coloquei aí umas setinhas para indicar aí que, né, só para a gente relembrar que a pressão é as partículas aqui, a força que as partículas estão fazendo aqui, exercendo sobre as paredes do recipiente. Ok, aí o que acontece aqui nessa segunda situação? Nessa segunda situação, eu reduzi pela metade o volume. O volume, que era 2 litros, foi reduzido para 1 litro. E o que aconteceu com a minha pressão? Ela dobrou, inversamente proporcional. Se eu diminuo um 2 vezes, eu aumento o outro 2 vezes. Vamos entender melhor? Ó, lembra que tinha todo aquele espaço lá, né? Tinha todo aquele espaço lá para as partículas colidirem com o recipiente. Agora, o espaço é bem menor. Como a quantidade de partículas é o mesmo, elas vão colidir contra as paredes do recipiente com mais intensidade. Então, eles vão exercer uma maior força nessa área, né? Porque a área agora é menor. Então, se eu reduzo o volume,
eu aumento a pressão, porque as partículas vão colidir mais, com mais frequência aí com as paredes do recipiente. Por outro lado, se eu aumento o volume, então a minha pressão vai diminuir, porque as colisões com as paredes do recipiente vai diminuir. Beleza? Agora vamos entender então a relação da temperatura com a pressão e o volume. Agora, a pressão e o volume são diretamente proporcionais à temperatura. Então, a temperatura é diretamente proporcional à pressão e o volume. Isso significa que, se eu aumento a temperatura, a minha tendência é que a pressão e o volume aumentem também. E o contrário também é válido. Vamos analisar esse GIF aqui, ó. Lembra que temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, quando a temperatura está mais elevada, as partículas estão mais agitadas. Então, elas vão colidir com mais frequência nas paredes do recipiente. Então, se ela colide com mais frequência e com mais intensidade nas paredes do recipiente, aumenta a pressão. Agora, você imagina que esse sistema ele tenha um êmbolo móvel, que é isso daqui, ó, que é essa parte ali como se fosse da seringa. Ele permite ser expandido ou comprimido. Então, quando a temperatura está alta, que as paredes estão sendo mais colididas ali com as moléculas, está recebendo mais colisão das moléculas, né, tem uma pressão maior, se esse êmbolo permite expandir, então naturalmente ele vai expandir, vai aumentar o volume. Então, a temperatura, quando se aumenta, tende a aumentar a pressão, porque as partículas vão colidir com mais frequência nas paredes do recipiente. E se o recipiente ele permitir ser expandido ou comprimido, ele vai ser expandido, porque as partículas vão estar colidindo ali com mais frequência, ele se expande. Beleza? E o contrário também é válido. Se eu reduzo a temperatura, a energia cinética, a velocidade das partículas diminui, vai ter menos pressão, menos colisão das partículas com o recipiente. Como consequência, então, se esse sistema ele pode ser comprimido, ele vai reduzir o seu volume. Certo, pessoal? Então, nessa videoaula aqui, aprendemos o que é um gás perfeito, né? Que ele segue ali a teoria cinética dos gases. E também entendemos as três variáveis de um gás, que é temperatura, pressão e volume, o que elas significam, né? A definição delas e como que elas estão relacionadas. Na próxima videoaula dessa sequência, vamos entender a equação geral dos gases, a regra, a fórmula na qual nós realizamos os cálculos, certinho? Então, vejo você na próxima aula. Um abraço, meus gatinhos e minhas gatinhas, até a próxima.